Lucilene, sou a superintendente da terceira região metropolitana da Igreja de Deus Pentecostal no Brasil. Abrange também a região de Betim, além das igrejas em Contagem, em Esmeraldas, em Ibirité, uma lá em Vespasiano, que é Morro Alto. Também as igrejas do norte de Minas, né, estão aqui na nossa jurisdição. Eu sou pastora, junto com meu marido aqui, pertinho, na igreja do bairro São Calhas, do lado em Contagem, né, do lado que pertence à Contagem. Sou mãe de um único filho, completou 9 anos, quarta-feira, Ricardo Lucas. As coisas do Ricardo. Sou terapeuta clínica, pós-graduada, especialista clínica em psicanálise, graduando em Direito agora, né? E também teóloga por formação, de graduação. E nessa tarde eu tenho um desafio muito interessante, um assunto que eu gosto bastante, que é a questão do despertar, do se levantar. Quando a gente recebeu esse tema, desperta, mulher, o seu tempo é agora. Acho que todo mundo ficou meio pensando assim, porque primeiro tem uma frase reflexiva enorme, né? São duas, na verdade. A gente tem duas frases conectadas no pensamento subjuntivo, para a gente parar um pouquinho e raciocinar sobre o despertar e sobre o tempo. Quando a gente para olhar esse conceito do tempo, a gente pensa em várias coisas diferentes. E é só olhar para esse auditório. A gente tem meninas. Cadê? Levaram a minha menina embora, né? Como é o nome dela? Júlia. A Júlia que está ali com as luvinhas, no calor. E a gente tem senhoras aqui que são bisavós. A gente tem mulheres que se olharam no espelho hoje, custaram chama-roupa. E tem aquelas que, como eu, chegaram aqui e falaram, pô, ninguém me avisou que era pra vir de cor-de-rosa. Né, galera? Ninguém falou pra mim se vai de rosa. Né? Nem aquelas que vieram de rosa contrariadas, falaram assim, odeio, mas não obrigada. Eu tô aqui pensando, o que eu vestiria rosa pra eu querer comprar roupa de rosa? Nem rosa eu tenho. Nem roupa cor de rosa se eu tenho. Afinal de contas, eu não fui princesa, né, gente? Tava brincando com a Gleice da bateria. Falei, nossa, tá fantasiada de princesa. Alguns de nós, quando pensamos no tempo, pensamos nas fases distintas da nossa própria vida. Algumas de nós vamos considerar tempos emocionais, tempos difíceis que nós estamos vivendo em alguma ocasião, tempos melhores que nós já vivemos e nós gostaríamos que voltassem. Alguns de nós estamos pensando num tempo que está no futuro e esse futuro nunca chegou e a gente está sempre querendo alguma coisa, esperando alguma coisa e sempre lutando contra uma realidade que a gente não abraça, que a gente não vivencia, achando que vai ficar melhor daqui a um tempo, vai melhorar daqui a uns anos. Quando eu conquistar aquilo, aí eu vou ser feliz e esse futuro nunca chega. Esse tempo
Nunca chega. Então, essa chamada, que é o tema desse congresso, é uma chamada para nos buscar dos nossos sonhos, das nossas ideações e nos trazer para a realidade que Deus tem a nosso respeito, para nós, as realidades que tocam idiosincrasias, que tem a ver com aquilo que você é, no seu particular, com o que eu sou na minha vida privada, mas também as realidades que têm a ver com a coletividade do Reino de Deus. Aquilo que o Reino de Deus tem para todos nós, enquanto filhas de Deus. E para que a gente viva o tempo de maneira adequada, a gente precisa do despertar. E aí vamos ler Romanos 13, acho que não dá para chegar aí, não dá? Tá? As que não usam óculos podem ler aqui, as que usam óculos podem ler na sua Bíblia. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Curva sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos e eu convido você para orar nesse momento a respeito do seu tempo. Peça a Deus agora, fale com Deus agora, a respeito do seu tempo. Qual é o seu momento de vida? Qual é o seu momento de fé? Espírito Santo, fala conosco aqui nessa tarde. Deus, as pastoras já oraram, a pastora Gisele orou agora há pouco. Mas diante da leitura da tua palavra, nós queremos orar a Deus apresentando ao Senhor o nosso tempo. O tempo do coração de cada uma agora. O tempo da mente de cada uma que ora. Que o Espírito Santo possa trazer a todas nós nesse momento, dos lugares onde nós estamos, onde a nossa mente está, onde o nosso coração, as nossas emoções estão, trazermos a todas nós para esse momento, para essa palavra, para que o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Meninas da mídia, tira o médio para mim, põe um pouquinho mais de grave, abaixa mais um pouquinho só o volume, para eu ficar confortável e todo mundo que me escuta também, tá bom? Tira um pouquinho do médio, põe um pouquinho do grave e abaixa um pouquinho, para a gente poder ficar confortável. Então, em vários momentos da Bíblia, a gente tem a palavra ou a expressão do sono e do despertamento. É interessante isso porque a palavra de Deus vai falar tanto do sono literal, a importância dele, a importância do sono para o descanso, que é apontado na Bíblia como uma bênção. E Davi vai falar isso, ele é o ícone do dormir bem, porque no meio da guerra ele vai dizer: em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ele estava fugindo de Saul, no meio da guerra, e dormindo. E dizendo que dormia bem, porque Deus o deixava seguro. Então, literalmente, o sono, ele é não só uma necessidade da fisiologia humana. É interessante que no Japão saiu uma pesquisa recente de que pequenos cochilos ao longo do dia tornam as pessoas mais saudáveis. Olha para a colega que fica dormindo aí para olha, está liberado a cochila. Avisa para ela que só o cochilinho pequenininho. Algumas de nós, como eu, já estão treinadas para agitação, ou a sua mente tem 200 abas abertas e você não cochila. Minha mãe contava uma coisa que depois eu experimentei criando meu filho.
que eu era uma criança que não dormia de dia, desde bebê. Eu passava o dia todinho acordada, à noite eu pegava no sono às 8, na hora da manhã eu acordava, ficava acordada até às 4, e aí é que eu ia dormir de novo para acordar às 7h30, 8 horas da manhã. E eu experimentei isso com meu filho. Meu filho, bebezinho, nós ficamos na internação com ele durante 30 dias. Quando nós saímos da internação, fomos para casa, o garoto acordava às 8 da manhã e ia pegar no sono de novo às 11 da noite. Ele ficava o dia inteiro acordado. Eu fiquei num nível de exaustão quando ele tinha 4 meses. Eu tinha certeza que eu estava doente, que meu marido tinha que me internar. E ele, minha filha, você está cansada? Não, estou doente, estou doente. Não, estou doente. Espírito Santo, estou doente. Aí eu fiquei toda feliz que ele passou a dormir 15 minutos depois do almoço. Era o tempo que eu pôr ele lá e fazer assim. Aí ele acordava. Aí ficava acordado até as 11 da noite. Mas ele dormia direto até as 8 da manhã. A cultura do sono, ela tem sido muito prejudicada na nossa sociedade, especialmente a sociedade capitalista e ocidental. E nós, mulheres, padecemos muito com relação ao sono, clinicamente, fisicamente, literalmente tratando o termo, né? Porque, por causa das variações hormonais e das muitas responsabilidades. Toda vez que nós tivermos pico de qualquer que seja o hormônio, nós não vamos dormir bem. E se eu não durmo bem, eu tenho pico de um outro hormônio, que é o tal do cortisol, que é o hormônio que não deixa a gente emagrecer, que é o hormônio que deixa a gente com diabetes tipo 2, que é o hormônio que deixa a gente com a tal da TPM superlativada, que tem que tomar remédio extra durante o período pré-menstrual. E o cortisol é interessantíssimo, porque ele é um hormônio de guerra. E hoje em dia, tem uma pesquisa recente que diz que nós estamos tendo uma sociedade de mulheres que estão manifestando sintoma de soldados que vêm da guerra. Os mesmos picos de estresse, as mesmas dificuldades para dormir, mesmo ritmo mental acelerado, que soldados que acabaram de vir da guerra estão apresentando em testes, nós, mulheres da sociedade moderna, estamos apresentando. Dormir é uma bênção. Conseguir deitar e desligar os pensamentos. Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque tem gente que fica assim, não, eu não tenho insônia não. Mas você deitou e ficou 2 horas para conseguir dormir, se chama insônia. Ah, nem sabia. Deitou, pegou logo no sono, acordou daí 1 hora, isso se chama insônia. Deitou, dormiu 1 hora, 1h30, levantou, foi banheiro, fez xixi, bebeu água, as crianças voltou, deitou, acordou de novo 1h30, levantou, foi banheiro, fez xixi, se chama também. Deitou, ficou a noite toda acordada, vira pra lá, vira pra cá, sabe? Meio desligada, meio acordada, se chama insônia. Ué, sobrou quem nessa sala? Não sei. A galera que tá bem, bem. Quem tá dormindo bem? Levanta a mão. Sem tomar remédio, levanta a mão. Ah, temos que baixar, né? Dormir é uma bênção. O sono é uma bênção que vem de Deus. A Bíblia também trata do sono como metáforas. E uma metáfora muito importante é a metáfora da morte. 1 Coríntios, capítulo 11, no texto da ceia, vai dizer: por não discernir a mesa do Senhor, há entre vós muitos doentes e muitos que dormem. Ali a Bíblia está falando da morte como metáfora do sono, como metáfora da morte. 1 Coríntios, 1 aos Tessalonicenses, é um livro dedicado a falar sobre morte.
e ele é um livro de consolo de luto. A igreja tinha sofrido uma perseguição grande e, historicamente, foi registrado que mais de 70% da igreja, dos membros da igreja de Tessalônica, foram mortos naquela perseguição. A igreja estava de luto. E Paulo escreve o texto de 1 Tessalonicenses para consolar aquela igreja. E no capítulo 4, o apóstolo vai falar sobre arrebatamento e vai dizer da morte como um sono, de onde os crentes serão despertados para o arrebatamento. Aqueles que dormiram no Senhor irão primeiro, e nós, os que estamos vivos, não nos precedendo, iremos depois, mas todos seremos transformados. Então, o termo, a expressão do sono como uma metáfora da morte aparece na palavra de Deus em várias ocasiões diferentes, justamente porque a ideia da vida após a morte é uma realidade da fé cristã. Esse despertar está associado à ressurreição. O despertar da morte e o tratar desse despertamento é uma das bases da teologia cristã. A vida após a morte, ela é o marco, vamos dizer assim, que determina a nossa salvação. Porque se eu morrer em Cristo, eu tenho vida eterna após a morte. Se eu morrer sem Cristo, eu tenho morte eterna após a morte física. Então, dormir foi a melhor expressão encontrada para determinar que a morte física não é um estado definitivo. A morte física é uma passagem. E é por isso que Jesus diz no Evangelho de João que aquele que crê nele passou da morte para a vida. Só um parênteses, é maravilhoso quando Jesus vai falar sobre Lázaro, porque ele diz para os discípulos em João 11, Lázaro está dormindo e nós vamos despertá-lo do seu sono. E aí uns crentes daqueles que estavam lá com Jesus falaram, você está dormindo, para que a gente vai lá? Jesus falou, que não, você está dormindo na morte, morreu, nós vamos lá ressuscitar. Então, o sono como metáfora da morte está presente em toda a Bíblia. Antigo e Novo Testamento trata-se ele dormiu e foi sepultado com seus pais. A gente lê muito essa expressão, né? No livro de Reis, de Crônicas, principalmente. O terceiro aspecto dessa metáfora que nós tratamos aqui nesse congresso. O sono como metáfora de preguiça e apatia espiritual. A Bíblia nos adverte a respeito do sono excessivo, da preguiça, e Provérbios vai dizer que podem levar à pobreza. Ali está tratando da metáfora associada à não produtividade, não literalmente sobre riquezas físicas ou materiais, mas é a ideia da não produtividade, a ideia da apatia espiritual, que é o que trata o tema desse congresso. Paulo vai dizer aqui em Romanos 13 que nós precisamos despertar do sono. Por quê? Porque já é a hora de despertarmos. Ele está dizendo, olha, não há tempo mais para inércia, não há tempo mais para apatia espiritual, para letargia, para deixar as decisões da vida espiritual para depois. Por quê? Porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. A nossa salvação está mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. Paulo vai tratar dessa relação da apatia espiritual e do tempo de maneira muito... uma dinâmica de complementaridade. A ideia do despertar, do estar acordado, do sair do sono e do movimento, do sair da inércia, do produzir, do continuar, do avançar para a conquista,
conquistas da fé. Lá em Efésios, no capítulo 5, vamos ler? Eu gosto muito desse texto. O livro de Efésios é um livro que todo crente devia ler sempre. É o maior livro de batalha espiritual da Bíblia, o livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Paulo vem do raciocínio lá no capítulo 4, falando sobre a vida cristã, a santidade da vida cristã, sobre o corpo, a vivência do corpo, do capítulo 4 e 5, para chegar aqui no versículo 14 e dizer assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá, dependendo da sua tradução. Paulo está se apropriando aqui, em Efésios 5, de dois textos do livro de Isaías. A primeira parte aí, ele está tratando de Isaías 51, 17, e a segunda parte de Isaías 60, versículo 1. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Está falando de Isaías, capítulo 51, versículo 17. Quando há uma chamada para Jerusalém, que está no contexto de sítio, de guerra, a acordar, porque o inimigo estava chegando e eles estavam achando que estavam seguros. A segunda parte do texto, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele está se apropriando de Isaías 60, versículo 1, quando lá, depois da visão do Messias, Isaías, que é o mais messiânico dos profetas, vai ver o reino do Messias depois da Nova Jerusalém, do arrebatamento, e vai dizer lá a respeito do Salvador iluminando a cidade santa, depois que ele levanta da morte aqueles que vão para a ressurreição. Levanta-te dentre os mortos e ele te iluminará. Paulo usa os dois textos que vão formar toda a dinâmica da salvação do livro de Isaías para dizer que nós precisamos acordar para aquilo que Jesus tem para nós. Não adianta aceitar Jesus e continuar paralisada, achando que Jesus vai fazer por mim todas as coisas. É interessante esse pensar, porque a ideia é a ideia de que eu não preciso fazer porque Jesus já fez. De fato, na cruz do Calvário, Jesus fez todas as coisas. Sim ou não? Sim. Mas todas elas estão como direitos próprios que não foram reclamados. Nós temos direitos como pessoas, como mulheres, que algumas de nós nunca reclamamos desses direitos, nunca precisamos ativá-los, nunca fomos buscá-los por algum motivo. E algumas de nós não somos confrontados com a necessidade de reclamar alguns direitos, nem sabemos fazer. Mas como que eu vou fazer isso? De que jeito que eu vou conseguir? Eu não sei se eu devo. Quando a palavra de Deus está nos dizendo que nós é que precisamos despertar, nos levantar para sermos iluminados por Cristo, que nós é que precisamos despertar, porque já é a hora de despertar, porque a salvação está próxima mais agora do que quando nós o aceitamos na fé, aceitamos a Jesus. A palavra de Deus está dizendo, a sua salvação não depende mais de Jesus, só depende de você. A palavra de Deus está dizendo, tudo o que Deus podia fazer, Ele já fez. Agora é você quem vai fazer. Amém. Amém. Quando a gente pensa assim, fica meio estranho, né? Mas como assim? Eu estou orando e jejuando para Ele fazer? Verdade.
Mas o jejum não é sobre Deus e nem sobre o outro. O jejum é sobre a minha carne. A oração não muda a Deus e nem muda o outro. Muda-me para que eu me adapte à vontade de Deus. Então não é sobre mais ninguém, é sobre mim. Tem gente que ainda acha, tem mulheres que ainda acham que quanto mais ela jejuar e orar, mais os filhos vão fazer o que ela quer, mais Deus vai abrir a porta para ela, mais ela vai conseguir que as pessoas sejam o que ela gostaria que fossem. E é por isso que você continua paralisado. Porque jejum e oração não trata-se disso. Jejum e oração trata-se de quanto eu sou modelada à imagem de Jesus Cristo. Porque tem coisas, querido, que não é sobre Jesus mudar o outro. Especialmente se o outro não quer. As cabeças de bagre que não vai mudar mais não, minha filha. Se ele fez 50 anos, você entrega para Cristo. Deixa pra lá. Tem coisas que só vão mudar o dia que eu disser: não aceito isso. Você não vai mais falar comigo desse jeito. Eu não vou deixar você fazer isso aqui na minha casa. Aqui dentro dessa sala, você não vai se comportar desse jeito. Isso não é sobre mais ninguém, a não ser sobre mim e sobre você. Quando a gente olha para esse texto, volta lá para Romanos 13. Quando a gente olha para esse texto de Romanos 13, a gente precisa entender que o requisito que Paulo usa para o argumento do despertamento é porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Esse requisito implica em compreender que a nossa salvação se refere ao fim de todas as coisas. Salvação tem a ver, e aí é uma parte da teoria cristã, uma parte da teologia cristã. Salvação tem a ver com consumação, com glorificação. Há um tripé na salvação. Para você entender isso, você tem que ler o livro de Romanos. O livro de Romanos vai tratar disso. Justificação, santificação e glorificação, que é o tripé da salvação. Romanos, capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 7, está falando de justificação. Do capítulo 8 até o capítulo 10, está falando de santificação. Do capítulo 11, 12 até o finalzinho, está falando de glorificação. Quando a gente entende que a salvação é passado, presente e futuro, a gente está falando de justificação, santificação e glorificação. Salvação é passado quando trata do meu momento de justificação. Eu aceitei Jesus e naquele momento todo o mérito de Cristo na cruz do Calvário veio para perdoar o meu pecado. E o meu pecado foi lançado no mar de esquecimento e não vai sair de lá. Por isso a minha culpa, minha angústia, meu peso, minha dor tem que ficar no passado. Amém? Isso é salvação. A segunda parte da salvação é santificação, que é o que nós estamos vivendo agora. Aceitamos a Jesus no passado, a justificação foi toda completa, e no presente eu vivo santificação. Quer dizer que hoje eu estou no processo de me aproximar mais da pessoa de Jesus Cristo. É o processo de transformação diário. E é por isso que se você aceitou Jesus, já tem 1 ano, já tem 5, já tem 10, e você ainda se veste do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, você tem que aceitar Jesus de novo, porque santificação fala que hoje eu tenho uma vida, eu tenho um nível de compreensão da fé, que amanhã vai ser maior, que depois de amanhã vai ser maior, e daqui 1 ano eu sou mais parecida com Jesus do que eu sou hoje.
São Romete. Mas eu não vou entrar mais no assunto. A terceira e última parte da salvação é para o futuro. A glorificação. Salvação é completa na consumação dos tempos. Quando a trombeta soar, quando o corpo mortal, quando o tabernáculo se desfaz, for cheio, completo da plenitude de Cristo e houver transformação, um corpo glorificado que vai viver na eternidade. Aleluia! Isto é salvação. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 13, ele está dizendo: você precisa despertar, porque a sua salvação não é só sobre o passado e sobre o presente, mas é sobre o futuro que está mais próximo. Porque Jesus está voltando, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, porque a trombeta vai soar e nós seremos transformados. Aleluia! 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 O apóstolo Pedro chama isso de a esperança da nossa salvação. E se você não tem essa esperança, ou se você tem medo disso, tem gente que carrega tanta culpa, tem mulher que está tão esmagada pela própria vida, que ela tem medo do arrebatamento. E se Jesus voltar agora, será que eu vou ficar? E se Jesus voltar agora, o Senhor volta agora, não. Deixa eu alinhar minha vida primeiro. Minha filha, não é para demorar tanto tempo. É só para fazer uma oração agora, se arrepender aí do coração e deixar a trombeta soar. É para agora. Aleluia. A transformação, ela é espiritual, ela é física, mas ela também é cósmica. A nossa salvação implica na consumação espiritual, naquilo que nós estamos buscando enquanto ressurreição completa do homem interior, daquela pessoa que entregou a vida para Jesus e que, teoricamente, não está vivendo mais para si mesma. Por que teoricamente? Porque algumas de nós estamos trabalhando, estudando, vindo à igreja e achando que estamos vivendo o plano de Deus para nós. Estamos nos esquecendo de que o mérito espiritual é sobre aquilo que nós fazemos que tem valor eterno. As nossas escolhas, aquilo que nós estamos priorizando, é o que vai determinar. É o que vai determinar o quanto da salvação está agindo em nós. É a ideia que nós perdemos sobre galardão. Ah, mas eu tenho que fazer isso, meu marido não vai dar conta, meu pai precisa que eu ajude, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Não, você não tem que nada, se Deus não disser que tem. Não, eu tenho que, não tem que, não tem. O nosso problema é nos encarar. Dizer, pastora, eu não dou conta de ficar em casa, cuidando de casa, de filho. Eu não dou conta de fazer isso. Eu quero sair de casa todo dia e quero viver essa vida corrida e ainda assim arrumar tempo para vir para a igreja. Tem que ser mais honesta com essa verdade. Lembrando-se de que ninguém tem que coisa nenhuma, se Deus não disser que tem. Agora, o dia que Deus disser, chega, esteja pronta para ir com Isaac para o Moriá, crendo que Deus pode ressuscitar das cinzas. Quer dizer que algumas vezes Deus pede o emprego dos sonhos para a gente sair de lá.
Nossa, Deus, misericórdia, faz isso com Jesus, nessa tarde que a pastora está pregando também. Jesus. Algumas vezes a família perfeita vai se desfazer. Como assim? Deus não é Deus de família? Como é que Deus deixou isso acontecer? Como que meu filho tomou uma decisão dessa? Como que aconteceu? Aconteceu. Já estava lá. E aí Deus deixou eclodir. Você tem que estar pronta para ir com Isaac no Moriá. Por quê? Porque eu posso ter casa, eu posso ter carro, eu posso ter emprego, eu posso ter profissão, eu posso morar sozinha, não querer casar, não querer ter filho, eu posso ter casamento, eu posso não ter filho, eu posso casar e ter filhos, que é o sonho da minha vida, eu posso ser uma mulher que veio de Fubá e tem menino e não quis mais marido, criou um menino sozinha, eu posso ter tudo isso e ser uma mulher cristã. Mas se o meu coração estiver em qualquer uma dessas coisas, se eu não puder deixar nada disso por amor a Cristo, então essa salvação, que é transformação espiritual, física e cósmica, deixa de ter valor. É esse que é o ponto. A salvação, ela é o experimentar, conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo, muitas vezes, é morrer para aquilo que eu amo, porque Ele está me levando à morte. Porque Cristo está autorizando a minha morte, para que eu o conheça. A segunda coisa que está implicada aqui é que a transformação que a salvação promove, no sentido físico e cósmico, só acontece plenamente lá no fim dos tempos. É só quando houver arrebatamento. É só quando os filhos de Deus forem transformados. Só quando a corrupção for retirada do corpo e for retirada da terra. Haverá novo céu e nova. Aí sim, o clamor da natureza que está sofrendo as consequências do pecado vão acabar. E Paulo vai dizer em Romanos que isso é a salvação alcançando todas as coisas. Essa transformação cósmica fala da escravidão, da corrupção do pecado, que sai primeiro dos filhos de Deus, saindo de maneira secundária da natureza. Só depois que nós passarmos pelo arrebatamento e pela distribuição daquilo que nós chamamos de galardão. Se os filhos de Deus não produzirem galardão na salvação, para que esse ciclo se complete, não pode haver consumação da salvação para nós. E é por isso que tudo que nós fazemos precisa ser em nome de Jesus Cristo, diz a Bíblia, dando por Ele graças a Deus Pai, para que haja galardão. Quer você seja uma mulher solteira, que vai estudar, que vai ter uma casa só sua, vai morar sozinha, quer que seja uma mulher que não vai ter filhos, quer seja uma mulher que vai ter filhos, uma que vai casar, uma que vai casar 2 vezes, uma que não vai casar de jeito nenhum, uma que vai largar o tipo pro fubá e vai ficar sozinha, uma que vai casar depois de velha, uma que casou nova, não interessa. Desde que isso produza galardão. Tudo que nós estamos fazendo na nossa vida cristã e na nossa salvação está gerando galardão? Se Cristo fosse pesar a nossa intimidade, isso geraria galardão? O que isso tem a ver com galardão? Tem a ver. Se a salvação não puder tocar a minha intimidade, não é salvação. Se a salvação não puder tocar os meus valores, não é salvação. Se a salvação não puder tocar as minhas escolhas, as minhas prioridades, a minha fala, meu jeito de vestir, os meus posicionamentos sociais e políticos, não é salvação. E se é salvação, vai gerar galardão. Paulo está
questão, o grande requisito que Paulo usa em Romanos 13:11 é agora. Já é agora o momento. Por quê? Eu preciso me despertar nesse momento, porque a salvação está mais perto agora. O tempo, o marco temporal determina porque eu estou caminhando, porque eu estou trabalhando, porque eu estou abandonando o pecado, porque eu estou investindo na minha vida cristã. Eu preciso continuar caminhando, senão eu não vou chegar. Todo mundo aqui conhece alguém que já foi crente, não é mais? Nossa, quando eu era crente. Irmãos, é um negócio muito maravilhoso, né? A palavra de Deus fala que aquele que está de pé tem que ter o quê? Cuidado. Segura a peteca, porque o negócio não é garantido, não. E não é garantido por quê? Porque Deus não me dá garantia? Não, não é por isso não. Jesus consumou na cruz do Calvário a salvação. Está garantido. Então, quem está no mérito da questão? Eu. A salvação está lá, naquele ventilador. A consumação está lá. Eu aceitei a Jesus aqui e começo a caminhar. Aqui está a justificação, que é a salvação do passado. Eu estou caminhando na santificação. Agora que eu já caminhei, a glorificação está mais perto. Jesus cumpriu essas 3 etapas para mim. Só que se eu parar de caminhar aqui, não importa o quão perto estava a minha salvação, ela não vai chegar. E é por isso que Paulo está dizendo que eu preciso continuar caminhando. E aí eu quero voltar lá na minha introdução sobre o tempo. Algumas de nós aqui temos até 20 anos no máximo. Outras estamos entre 20 e 40 anos. Outras estamos entre 40 mais 50, 60. Né? Quem está com 40 tem o mesmo pique que a menina de 18 tem para ficar vindo da igreja? Não, fala redondo. Tem sim ou não? Aqui tem 40, que está com um menino de 9, igual a mim. Tem o mesmo pique que uma que tem 40 e não tem menino, tem? Não. Minha filha... Olha, deixa eu te contar. Que tem dia que eu olho pro meu marido e falo, meu Deus, a gente está vendo, é isso. É isso. Quem teve filho aqui até os 20 anos? E quem teve filho aos 20, ou até os 20, depois teve um outro com 40? Vocês sentiram diferença? E muita, né? Botar lá atrás é muita. Uma menina de 18, 20 anos para uma criança é uma coisa. Uma menina de 40 tentando parir, minha amiga. Deixa eu te contar. Por quê? Porque o tempo faz diferença. O tempo, o fator tempo. Eu continuar caminhando para minha glorificação não significa que hoje eu vou correr no mesmo ritmo que eu corria quando eu comecei. Porque quando a gente aceitou Jesus, falava pra gente assim, o crente tem que entrar na igreja dando 3 pulinhos. Você entrava. Glória a Deus. Até um dia que alguém falou assim, mas por que você dá 3 pulinhos quando você entra na igreja? Ué, porque não sei. Aí você parou de dar 3 pulinhos. Tem coisas que quando a gente aceitou Jesus e fazia, depois de um tempo a gente parou e falou assim, gente, eu não preciso fazer isso não. Mas aquele início foi ruim? Não, não foi. O tempo era consolidado.
caminhar na vida cristã. Caminhar. É preciso respeitar os limites desse caminho. Tem época na sua vida cristã, minha filha, que você está batendo asa com anjo. Oh, glória! Esses dias eu parei lá em casa e falei, Jesus, sabe o que eu estou precisando mesmo? É ir para um lugar assim, sabe, que a sua presença me dá para cortar com faca. Mas não, Jesus, não é que eu quero te cortar com faca, deixa eu explicar. Um lugar que eu possa ir sem preocupar e ficar lá assim, jogada no chão, que ninguém me conhece, ninguém vai querer oração, que eu possa falar. É disso que eu estou precisando, Jesus. Não que eu não tenha a tua presença, a tua presença está aqui, tá? A gente está aqui na oração, não é isso, Jesus, está entendendo? Entendendo? Essa caminhada cristã vai precisar que eu entenda o ritmo da minha vida naquele momento e o despertar em ocasiões específicas. Porque tem época que a gente não vai conseguir correr. Tem época que a gente mal consegue caminhar. E eu preciso respeitar a minha jornada para não parar. A segunda coisa importante para a gente encerrar e orar é que respeitar o tempo da minha jornada cristã fala que eu preciso respeitar que em alguns momentos as pessoas estão dormindo só porque estão cansadas. Sim ou não? Correu além do que devia, se exauriu na vida cristã, deu mais do que recebeu, entregou muito mais do que aquilo que buscou para se renovar em Cristo e cansou. E aí vai dormir. Na jornada. Compreender que eu estou cansada, espiritualmente, emocionalmente, vai me levar ao despertamento. Não dá para a gente se doar o tempo todinho, porque a gente não consegue ficar o tempo todo espiritualmente superlotada para doar o tempo todo a vida de Deus. Tem hora que a gente tem que parar para recarregar. Entender isso vai me ajudar a entender quando é que eu preciso parar um pouquinho para receber. Senão, eu durmo. Em segundo lugar, existem pessoas que estão dormindo porque adoeceram. Doente precisa fazer repouso. Doente precisa de remédio, que inclusive, por ser medicamento, vai alterar o seu sono. Entender que algumas vezes eu estou adoecida e que por isso eu vou dormir, vai me ajudar a me curar na minha caminhada. Porque a gente não consegue ajudar alguém que adoeceu e não sabe que está doente. E não encara que adoeceu. Nós hoje na igreja temos tantos problemas no ministério feminino porque a grande parte das mulheres adoeceu e não quer encarar a verdade. Hoje em dia, a gente está lidando com um grupo enorme de mulheres que estão se escondendo atrás da fé cristã, mas não encontraram Jesus. Estão doentes, emocionalmente, espiritualmente falando, estão caminhando em religiosidade e não despertam do sono porque estão doentes. Se a gente não começar a se olhar e perceber onde tem que haver tratamento de Cristo no nosso coração, nós não vamos sair desse repouso de doença. Em terceiro e último lugar, algumas vezes
as pessoas dormem por contaminação à sua volta. Já ouviram falar de gente que morreu com monóxido de carbono? Inalou gás e morreu. Mas antes, diferente de morrer sufocando, adormeceu. Alguns contaminantes, quando a pessoa inala, a pessoa fica sonolenta. Então ela deita e dorme e morre. Tem gente que está dormindo espiritualmente por causa da contaminação espiritual. Foi contaminada na fé, foi contaminada na teologia, foi contaminada por causa das concessões que fez, está adormecida e se não despertar, vai morrer na fé. O que é que você anda admitindo? O que é que você anda negociando? Dos seus valores cristãos, dos fundamentos da fé cristã. Existem pessoas que estão tão contaminadas que as verdades fundamentais do Evangelho se tornaram relativas num mundo que está relativizando tudo, que tudo é questionável. Os fundamentos da fé cristã precisam ser compreendidos para não serem negociados. A contaminação espiritual, ela fala de negociar verdades fundamentais. Isso leva à morte, mas antes adormece, como inalar monóxido de carbono. Hoje a palavra de Deus está dizendo: e isto digo, conhecendo o tempo, discernindo que a volta de Jesus está próxima. É isso que Paulo quer dizer. Que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Nada do que eu faço com a minha fé cristã depende de você. Nada do que eu faço da minha fé cristã depende de Deus. Nada. Só depende de mim. Das escolhas que eu estou fazendo. De onde eu estou pondo meu coração. De que caminhos eu estou traçando. De o quanto eu autorizo Deus a agir na minha vida. De o quanto eu executo aquilo que Ele manda eu executar. Não depende de mais ninguém a não ser de mim. Tem hora que a gente está caminhando, e é interessante, que existe uma doença que chama narcolepsia, que a pessoa tem uma disfunção neurocerebral e ela pode estar em vigília, pode estar acordada, e de repente não cai dormindo. É uma doença interessante, entre aspas, né, gente? Imagina, a pessoa está aqui, de repente ela adormece. Está dirigindo, de repente ela adormece. Está trabalhando, de repente ela adormece. É uma doença que não tem cura. Precisa de remédio para manter a pessoa acordada, para preservá-la, inclusive fisicamente, né? Para não cair adormecida e se bater todo. Imagine o que é uma pessoa na vida cristã, caminhando, de repente, puf, dormiu, caiu. E aí a gente vai visitar ela e fala: ai, estou tão cansado. Ai, estou tão cansado. Estou só dando tempo. Não se dá tempo da fé. Não se dá tempo de Jesus. É igual casamento. Você não dá tempo no casamento. Ou você é casado ou você não é casado. Simples assim. Ah, vamos dar um tempo. Não, isso não existe. Acabou o casamento. Ou então casou, quer casar. Tem que ser realista. A vida cristã é a mesma coisa. Não dá para sofrer dessa doença do sono na vida cristã. E aí vem alguém te dá um remedinho, te levando, você vai caminhar de novo. E de repente, puf!
bate no chão e morre. Por isso que Paulo está dizendo que eu é que tenho que me despertar. Sou eu que tenho que pôr os 2 pés no chão e acordar. Sou eu que tenho que me responsabilizar pela minha vida cristã. Isso não depende de você, isso não depende do meu pastor, isso não depende da minha igreja, isso depende de mim. Ah, mas na minha igreja não fala sobre esse assunto. Vai ler a Bíblia, vai ler um bom livro, vai conversar com um bom conselheiro cristão, vai para um seminário que fala do assunto, se enche do assunto, traz para a sua igreja e fala, pastor, tem que lidar com esse assunto da igreja. Aí vira um trabalho seu. Ah, mas eu não quero. Então para de falar mal já que você não vai meter a mão no arado. Vamos ficar de pé para a gente orar.